Olá, pessoal. Bom dia. Mais um dia para nós conversarmos a respeito do que está acontecendo, as novidades, né, da semana, né? Aqui nós que fazemos União para Pernambuco queremos alinhar o nosso discurso, queremos alinhar os nossos princípios, mas precisamos também trazer para vocês o que é que está acontecendo na semana, quais são as novidades, quais são as ações que a esquerda está fazendo, com o objetivo, claro, de destruir, desestruturar e acabar com o governo Bolsonaro. Essa semana iniciou, né, com a Joyce Hasselmann, né, propondo a PEC da sanidade para destruir o presidente. Veja só, Joyce Hasselmann, aquela que foi eleita como uma bolsonarista, aquela que estava junto com Dória, junto com o Bolsodória, e essas pessoas que cresceram na política, que tiveram visibilidade devido ao apoio ao presidente, aí depois vira casaca, e ainda vendo sua, vamos dizer assim, sua militância e seus eleitores migrando para outros, por não acreditarem mais nela, está agora querendo dar meio que um tiro de misericórdia e propor a PEC da sanidade. Talvez, Joyce, com essa PEC, você seja a primeira pessoa a perder o seu cargo. Infelizmente, gente, nós estamos dentro de um cenário político muito complicado, muito desagradável, muito cansativo, e nós temos todo dia novidades. Como nós, inclusive, abordamos ontem no debates lá, junto com o Eric, ele falando que a tática, né, de guerra, vamos dizer assim, que no manual do Marighella, é a guerrilha. A guerrilha não é apenas o cara armado na rua dando tiro, e sim ao bombardeio diário de notícias com o objetivo de desestruturar, de desconstruir e acabar com o poder, né, e assumir o poder, no caso, pela esquerda. Isso aí também fica claro quando José Disseu vai para a mídia e diz que o PSDB, DEM e MDB precisam aderir ao impeachment e STF tem que interditar Bolsonaro. Aí eu lhe pergunto, interditar por quê? Porque você não gosta da maneira que ele fala? Porque ele fala, não, porque ela pô. Por quê? Interditar ele por quê? Porque ele não conseguiu comprar uma vacina que o mundo inteiro precisava comprar. Essas vacinas estão chegando. O Brasil hoje é o quinto país que mais vacinou do mundo. O Brasil hoje é um dos países que tem o maior índice de curados do mundo. O Brasil está lá em 20º tanto lugar na quantidade de mortos por habitante, dentro de um ambiente onde quem faz a gestão da Covid, quem faz a gestão de tudo que está acontecendo, são os governos estaduais e municipais, algo que foi decretado pelo próprio STF. Então, isso é uma guerra, isso é uma maneira de destruir o governo, do qual tanto José Disseu, que é quem lidera, que é o mentor, que é o cabeça a cabeça pensante dessa esquerda, que não tem como objetivo nenhum melhorar o país e fazer algo de bom para você, e sim, o único objetivo é o poder pelo poder. Então, esse impeachment que estão querendo é um impeachment que já várias pessoas entraram com impeachment, mas não tem argumento, não tem, é inconsistente. Notícias mais pelo Brasil, gente. Notícia mais pelo Brasil. O Brasil bate recorde de curados de Covid-19. 2 notícias ruins, uma boa. Recorde de curado. O Brasil está com... Todos os dias o Brasil tem batido os recordes também de curados. Tá certo? O Brasil bate recorde. A notícia que saiu aqui na internet, no Jornal da Mídia, o Brasil bate 9 milhões de curas. 9 milhões de brasileiros já foram curados da Covid. A gente fala muito sobre morte, de fato. O Brasil é um país super populoso. O Brasil tem mais de 210 milhões de habitantes. Não podemos comparar a quantidade de mortos do Brasil com a quantidade de mortos da Suécia, da Bélgica, países que têm entre 9, 10, 11, 12 milhões de habitantes. Você tem só uma ideia? O estado de Pernambuco tem 9,9 milhões de habitantes. Portugal tem 10,6. Então, você não pode comparar. A comparação tem que ser proporcionalmente dentro do mesmo modelo, vamos dizer assim, da mesma quantidade. Né? Tem mais notícias boas na internet. Né? Ontem teve um discurso do presidente, o presidente fez um discurso em cadeia nacional ontem, e o presidente foi muito claro na posição dele, muito claro. Ele afirmou que não foi convencido de mudar o seu discurso sobre o lockdown, sobre o combate à pandemia do Covid-19, e não defenderá medidas como o lockdown nacional. Essa posição do presidente tem sido uma posição desde o início, né? O presidente tem sido muito claro. Logicamente, a mídia, a grande mídia, né, tem modificado, tem mudado a forma, né, de expor o que o presidente fala. Geralmente é um texto sem contexto, que a grande mídia faz,
Mas o presidente tem sido coerente, tá certo? No tratamento precoce, tem sido coerente no tratamento preventivo e tem sido coerente com relação ao lockdown. Sempre ele tem falado, temos que cuidar também da economia. Hoje, nós já temos notícias de alguns países, como o Japão, teve um momento que a quantidade de pessoas que morreram por suicídio já foi maior do que a quantidade de pessoas que morreram por problemas relacionados ao Covid. E uma coisa muito interessante é essa questão, né? Todo mundo que morre com algum problema pulmonar morreu de Covid. Né? Ninguém morre mais de efizema pulmonar, mais de câncer do pulmão, ninguém morre mais de H1N1, ninguém fala mais de dengue e de chikungunya, né? E, enfim, o cara morreu de infarto, mas estava com Covid e foi o Covid que provocou o infarto dele. Então, não vou levar esse ponto de questão, porque entra numa questão que não tem fim, mas vamos às notícias que eu quero trazer para vocês, para fazer depois o nosso fechamento. Uma coisa que me deixa mais preocupado é o silêncio dos bons, né? Como diz aquele ditado. E uma coisa muito preocupante foi ontem a Carmen Lúcia mudar o voto. Na segunda turma do STF, declara que Moro foi parcial ao condenar Lula. Veja só, está claro para todos vocês, está claro para mim, está claro para qualquer um que tenha pelo menos um discernimento mínimo que o STF está trabalhando na intenção de desconstruir a Lava Jato. Né? E essa desconstrução da Lava Jato com o objetivo de colocar Lula como uma pessoa que, vamos dizer, não é culpado. Tá? Então, mas de fato, Lula foi condenado. O que está sendo questionado é o local da condenação, que vai ter que ser feito. Mas tem prazos, tem isso. Ou seja, a justiça utiliza-se dos seus próprios meios para não promover a justiça no Brasil. Tá? Justiça que nós temos que gritar é na justiça divina, porque se nós formos depender da justiça do homem, do STF e desse establishment que existe dentro do sistema judiciário brasileiro, com o objetivo único de manter este esquema de cleptocracia, de corrupção no poder, está aí montado. Você veja só que o ministro ontem votou, que pediu revisão dos autos, votou vamos dizer assim, a favor do Moro, né, que não houve parcialidade. E depois que houve isso, Gilmar Mendes foi lá e ficou batendo em cima, e Carmen Lúcia, democraticamente, essas pessoas do STF têm uma coisa muito interessante, eles mudam de opinião como se muda-se de uma camisa, né, e tudo embasado nos princípios da Constituição. Constituição essa que já foi rasgada, queimada e utilizada como papel higiênico por muitos dos ministros do STF. Então, gente, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o quê? Pequenas notícias, poucas notícias de como a esquerda está tentando desconstruir, como este movimento todo da grande mídia, como tudo o que está acontecendo ao nosso redor tem como objetivo desconstruir Bolsonaro. Mas não é o Bolsonaro em si, só ele, a pessoa. É em si um movimento de direita que nasceu no Brasil, que foi ressuscitado no Brasil a partir do momento em que Bolsonaro se lançou candidato a presidente e conseguiu agrupar, coisa que a esquerda nunca tinha acontecido isso antes. A esquerda sempre, como Lula falou em 2014, a esquerda estava só. Todos os partidos que participavam da disputa eram partidos de amigos, de pessoas ligadas a ele. E nós vimos claramente que, com a chegada de Bolsonaro, isso provocou um certo incômodo, um incômodo generalizado da extrema esquerda, da esquerda intermediária, da esquerda mais ou menos centrada, mas a presença de Bolsonaro e uma unificação de pessoas que são conservadoras em prol de um Brasil melhor, e um Brasil onde realmente existe a democracia, porque se fala muito em atitudes antidemocráticas. Atitudes antidemocráticas é exatamente o que a esquerda está fazendo no Brasil, de querer tirar um presidente que foi eleito legitimamente e que a faz com ações antidemocráticas de impedir que as pessoas possam expressar suas opiniões. Então, eu fico vendo muito hoje, conversando com alguns colegas, dizendo que, poxa, o pessoal reclamava da censura na década de 60, né? Mas uma censura da qual Caetano Veloso e Chico Buarque faziam músicas e faziam shows. Hoje os próprios Caetanos Velosos e Chico Buarque, eles criticam a forma que nós, de pessoas conservadoras, criticamos o STF. Então, como essas pessoas mudam, né? Como a evolução das pessoas mudam, né? Como ser, vamos dizer assim, remunerado e ser financiado pelo sistema muda, porque eu não sei se vocês sabem, as pessoas que foram na época
da ditadura, as pessoas que foram exiladas, elas recebem hoje uma pensãozinha do governo, um saláriozinho bem interessante, que dá muito bem para que elas possam continuar defendendo essa porcaria toda, porque de fato isso não é somente uma cleptocracia, uma antidemocracia, uma ditadura e um problema de, vamos dizer assim, censura. Isto é uma porcaria de fato de direito. Gente, pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte: nós temos que nos organizar, nós temos que nos alinhar, nós precisamos ter força para ir para esta guerra e combater e vencer esta guerra. Para o ano tem eleição nos governos estaduais, eleição para presidente da República. Pessoal, vamos nos organizar, vamos conversar e vamos nos fortalecer, criar musculatura para que nessa guerra nós possamos sair mais do que vencedores, né? Em nome de Jesus. Então, quero agradecer a vocês mais uma vez esse tempo daqui. Aproveitem, divulguem. Não esqueçam de curtir lá o nosso Instagram, @União por Pernambuco, no Facebook, @União por Pernambuco, no Twitter, @União por Pé, e aqui também no YouTube, União por Pé. Nós também temos um grupo dentro do Telegram, que é União por Pernambuco. Você pode participar e acompanhar as nossas notícias. Mais uma vez, desejo a você que vocês tenham um excelente dia e vamos à luta, porque nós não vamos desistir. Nunca.